Outra opção, bom. Do jeito certo. Era do jeito certo. E acho que é isso aí, né? Bora? Manda bala? Bora lá. Só ligar os... Tá me ouvindo aí? Deixa eu tirar. Vai ser brincadeira. É um maluco apresentando, não vou ver a palestra dele não, né? Então, galera, eu vou apresentar para vocês o PHP de Hatchway. Esse PHP de Hatchway ele é um documento, né? Que eu vou explicar mais um pouco para frente como ele foi criado, por que ele foi criado. Só que é um documento muito extenso para poder apresentar em 1 hora de palestra. Tem muita coisa legal nele que todo programador PHP tem que ler, né? Então eu peguei alguns tópicos mais simples para a gente poder discutir aqui e vou tentar passar o que naquele tópico é bom para a gente no dia a dia. O que naquele tópico vai ser bom para a gente programar e ter uma aplicação melhor, que a gente consiga trabalhar tanto com a gente, para a gente e para os nossos clientes e afim. Né? Então, esse é uma parcela, só não está 100% aqui. Eu coloquei praticamente 70% dele aqui. Entendeu? Então, eu tentei abordar os tópicos mais simples, para não ficar uma coisa aqui e vocês ficarem falando, William, aqui eu falo palavrão, tá? Espero que não se incomodem. Então, eu vou falar, William, que porra é essa que você está falando aí? Não ficar uma coisa tipo parar toda hora para explicar. Eu vou pegar os tópicos mais simples, vou mostrar alguns exemplos, vou mostrar código. Vou mostrar código feio também. Tá? Então, vamos lá. Meu nome é William. Eu sou meio maluco, meio nerd. Sou programador PHP e também evangelista PHP. Tá? Acho que esse é o básico que vocês precisam saber de mim. Se quiser saber um pouco mais, joga no Google, que lá tem tudo que eu faço, que eu brinco, que eu falo no dia a dia, Facebook, Twitter, quiser me adicionar, só chegar e trocar ideia que eu não sou um bicho de 7 cabeças, não mordo, sou simpático e amável. Vocês conseguem me responder essa pergunta? Não é isso. Alguém mais vai chutar? Não. É boa, mas não é. Não. Escrevemos códigos para que outros programadores leiam. Ok, o código vai fazer um programa funcionar e entender um nicho, um objetivo. Mas muitos programadores esquecem disso daqui. Ó. A gente escreve código para que outros programadores leiam. Outros programadores ou nós mesmos. Né? A gente escreve um software, depois a gente precisa dar manutenção, evoluir esse software. Né? E a gente tem que pensar um pouco nisso. A gente não pensa nisso. Tá? Por que eu estou falando disso? Eu não vou falar somente de melhores práticas com PHP. Eu vou falar um pouco também sobre as melhores práticas com qualquer linguagem, em qualquer momento. A gente tem que pensar na melhor forma de escrever nosso software, porque outras pessoas vão trabalhar com aquilo, a gente vai trabalhar com aquilo precisa evoluir. E se a gente não procurar as melhores práticas, independente de qualquer linguagem, a gente vai ter problema. Certo? Outra coisa, eu falo um pouco rápido, sou meio acelerado. Se alguém não entender alguma coisa, eu falo, William, não entendi nada que você falou, repete essa porra aí. Esse cara aqui, brasileiro, Miriam Medeiros, ele preferiu essa frase. Escrever código é uma prosa. É contar uma história. A história da aplicação. Entendeu? Por isso que eu estou falando de código em geral. Estou falando de aplicação. Então, essa aplicação ela tem que ser bem escrita. A mesma coisa com a história. Se uma história for mal escrita, quando eu contar ela para outra pessoa, ninguém vai entender. Vai achar sem graça, ou não vai achar emotivo, e não vai querer ouvir história, ou não, essa história não vai passar para frente e vai se perdendo tempo. Mesma coisa é uma aplicação. Se ela for mal escrita, ela não vai funcionar, não vai atender o nicho. Depois, se você, outro programador, quando pegar naquela linguagem, vai ter problema, não vai conseguir evoluir, entendeu? Vai quebrar. Assim vai. As melhores práticas, eu comecei a pensar, puta, o que é isso, meu? Melhores práticas, ela está somente ligada a um documento que algum cara começou a escrever? Não. Ela está presente em outros lugares, né? E eu pensei, puta, mas por onde? Por onde eu vou começar? A gente pode começar da documentação oficial da aplicação. No caso, o PHP.net seria a nossa ideia aqui. A gente está falando de PHP. Né? Então, a documentação oficial é a primeira melhor prática, é o primeiro lugar que a gente tem que ler para
escrever PHP da maneira correta, para entender como a aplicação funciona, o que a gente pode fazer com ela, o que a gente pode evoluir com ela. Aí depois eu fui tentando escalar, depois da documentação oficial, o que seria mais importante, ou o que a gente pode dar sequência. Tem as RFCs, que é um saco de ler, é muito complexo ler RFC, é muito chato, né? Que é um documento que explica como uma tal ferramenta funciona, ou um tal recurso funciona, por exemplo, HTTP, por exemplo, e é muito complexo ler isso, é um pouco chato, né? Mas ele leva bem a parte técnica de como aquilo deve funcionar, né? Depois tem as wikis, como por exemplo a W3C, e aí vai, né? Que também aí cai na parte mais... Entre essas duas cai um pouco mais a parte colaborativa, não é somente colaborativa a partir de um core da linguagem, mas também cai na galera que é mais aberto. A documentação do PHP é totalmente open source, qualquer pessoa pode contribuir com tradução ou evoluir a própria documentação, mas não é tão aberto quanto isso daqui, porque a RFC ou um wiki ela não cabe dentro somente do PHP, ela abrange um pouco mais. Livros, óbvio, né? E antes de falar de PHP especificamente, esse cara eu acho que é a documentação de melhores práticas, a melhor documentação de melhores práticas que existe no mercado, pelo que eu procurei. Esse cara aqui, a tradução dele é 97 coisas que todo programador deve saber. É um livro da Aureli, e ele é muito interessante porque, como é muito tópico, são 97 tópicos, com certeza, cada tópico você vai depois abranger para um monte de coisa. Você não vai ficar somente naquele tópico. Então, talvez seja o guia de melhores práticas maior que a gente tem. Porque ele vai começar a falar, você vai trabalhar com Dry ou Keys, que se vocês conhecem, Keys eu não me lembro. Keys, ajuda. Isso. Mantém isso simples, idiota. Mas isso aí. Entendeu? Então, se ele abordar esse tópico, ele por que você tem que manter isso simples? E vai começar a passar outros links para você e você acaba virando uma escada e você vai evoluir um pouco mais. Ok. Caindo no PHP The Right Way. Agora daqui para frente a gente vai falar só de PHP. Ele foi iniciado por esse cara. Por esse cara que começou a escrever esse guia de melhores práticas, tentando juntar as melhores práticas de PHP para a gente trabalhar com PHP em um lugar só. Existiam outras documentações, como aquelas que eu te mostrei, só que nenhuma especificamente para PHP. Cada um tinha a sua. Tem um outro site que é The Best Practices, se não me engano, .org, que também é de PHP. Só que esse site é gerido por uma pessoa só. Ele não é tão comunitário quanto o que esse cara criou. Ixi, Maria. Muito obrigado. Desculpa, pessoal. Acabei esquecendo. Onde eu estava? Então, esse cara foi lá e criou um documento que ele é mais aberto, ele é mais comunitário do que o outro site, né? Esse PHP The Right Way está no GitHub, qualquer pessoa pode fazer um fork, pode contribuir, entendeu? Pode dar uma opinião sobre alguma coisa que está acontecendo e é muito mais comunitário do que o outro site ou qualquer outra lib focado em PHP. E o que aconteceu também é que acabou explodindo. A gente tem traduções dela em, eu acho que mais de 20 línguas, né? A gente tem a tradução dela em português, que a gente que mantém, né? Se você quiser ajudar lá a traduzir, a gente são bem-vindos, né? Vão lá, está no GitHub, pode procurar também no nosso site, que a gente vai falar sobre o que a gente está sempre traduzindo as coisas novas. Quando aparece uma coisa lá nova, a gente vai lá, traduz aqui. E não só traduz literalmente, mas a gente lê, procura descrever da melhor forma para que a gente entenda também. Isso aqui é só um spin-off. Quem é que fala inglês? Quem é que lê inglês, consegue ler um documento em inglês e consegue pegar um livro ou alguma coisa e consegue entender? E quem não fala? Galera, se mexe, estuda inglês. Não precisa ser fluente, o Doug Hauser, sei lá, qualquer coisa em inglês. Mas
Isso. Isso mesmo, exatamente isso. Mas eu consigo ler e entender. Falar que é complicado. Nem português eu consigo falar direito. Entendeu? Mas galera, por que isso? Muitas das documentações que existem, por exemplo, aquele livro que eu falei, 97 Things, ele não está traduzido. Né? E se você não estudar inglês, não pegar um livro desse, você acaba ficando para trás. Então, as melhores documentações, infelizmente, os melhores livros estão em inglês, tem muitos livros na hora que são traduzidos também, não é traduzido por uma pessoa técnica, aí fica uma coisa que não é legal. Então, galera, hoje em dia é gratuito praticamente. Você abre a internet, que tem lugar para você fazer um cursinho e aprender pelo menos ler inglês, é gratuito. Então, não custa nada, é melhor para vocês, é melhor para todo mundo. Beleza? Esse é eu que estou falando mesmo, tá? Puxando o saco de vocês. Tá? Ok. A primeira coisa que a gente encontra no PHP Gateway é isso daqui. Versão. Procure sempre trabalhar com a versão mais estável recente. Né? A gente tem quando a gente estava falando aqui no painel, a gente tem um problema com servidores compartilhados que a gente tem esse problema de versão de servidor. E tem um servidor que está rodando no PHP 5.4 lá ainda, a gente não consegue atualizar. Só que se você consegue, se você pode trabalhar, pode ir lá atualizar o servidor no seu ambiente de desenvolvimento, pode atualizar, vai lá, atualiza. Atualmente a gente está trabalhando, a gente está disponível a 5.6.2, né? Então, já em casa, dá uma olhada na sua máquina, já pega lá, atualiza, entendeu? Trabalha sempre na versão mais estável. Você fazendo isso, o seu servidor vai estar atualizado também, e assim todo mundo vai atualizar, todo mundo trabalhando coisa legal. Depois ele fala sobre ambientes. Né? Aqui já são tópicos do documento, tá? A palestra inteira eu vou manter o título em inglês e colocar embaixo em português. Eu estou ajudando vocês aí. Depois, o próximo tópico ele fala sobre ambiente. Né? Ele fala sobre as maneiras que você pode rodar o PHP. No Windows a gente tem o AMP, né? No Linux LAMP e no Mac o MAMP. Todos esses caras são instalados, né? O User Server também, todos os caras são instalados. Você baixa lá um binário lá e você instala, né? Ele na sua máquina você consegue ter um ambiente rodando no seu computador. Porém, tem alguns carinhas que são o Vagrant e o Docker. Existem alguns outros, eu coloquei aqui, esses dois são um dos principais, mais utilizados, que você de certa forma, você não instala o ambiente na sua máquina. Você instala eles e com eles você virtualiza o ambiente na sua máquina. Isso é legal porque muitas vezes você tem um projeto que vai rodar num ambiente que é diferente do ambiente que você está trabalhando. Você pode ter o PHP ou o MySQL em alguma versão X na sua máquina, só que no ambiente de produção vai estar numa versão diferente. E você não percebe, na hora que você coloca a sua aplicação para rodar, quebra. Entendeu? Então, com esses carinhas, você consegue virtualizar o ambiente da mesma forma que vai ser o servidor de produção. E trabalhar aqui no ambiente de desenvolvimento, na hora que você for subir para o ambiente de produção, você não vai ter problema de quebrar. Então, isso aqui é uma boa prática. É simples de trabalhar com eles. O Docker é um pouco mais complicado, porque ele vamos dizer que ele é bem antigo, talvez eu acho até mais antigo do que o Vagrant, não? Não? Ao contrário? Mas ele é um pouco mais complexo de trabalhar, mas hoje em dia, como tem bastante documentação, acaba ficando simples. Né? Uma pesquisa simples, uma pesquisa no Google, você consegue trabalhar com ele. O Vagrant, a gente tem uma galera, o Rogério, da comunidade do PHP, ele vive esse cara, ele sabe muita coisa sobre ele, como rodar, como funcionar, dicas e tudo mais. Existem outras pessoas também da comunidade que isso também sabe. Então, eu acho que todo mundo hoje do PHP usa esse cara para trabalhar e, enfim. Aí depois a gente tem isso daqui, falando sobre estilo de código. Isso era um grande problema, porque mesmo com as melhores práticas, cada pessoa ainda trabalhava com seu código do jeito que ele quer. Eu gosto de 4 espaços, eu gosto de trabalhar com tab, não gosto de trabalhar com 8 espaços e sempre acabava em treta. Né? E aí o que aconteceu? A galera... Não, sempre acabava em treta. Tinha uns malucos que tentavam trabalhar com ambos. Isso aqui é uma coisa, na verdade, a maioria das pessoas que trabalham com ambos é que não segue standard nenhum, não segue padrão nenhum. Desde que pega, trabalha e vai trabalhando. Ele tem um dele, ele baixa um código que está diferente, mistura com o dele e fica aquela bagunça. Mas não estou falando somente de estilo de código ou se prendendo ao tab e o espaço. Eu estou falando
de uma forma mais geral. Então, um grupo de usuários do PHP, de programadores, criaram o PHP Fig, né? Que é Framework Interoperability Group. Esse grupo, eles, o que fizeram? Eles decidiram criar uma documentação simples que ditam a melhor maneira de você escrever um código e manter um padrão entre as comunidades. Não somente entre as comunidades, mas também entre os frameworks, né? Eles criaram uma coisa chamada Standard Recommendations, que é uma lista de standards de recomendações para você escrever o seu código. Então, tá desde lá do que usar, espaço ou tabs. Quantos espaços? Não, vamos usar todo mundo espaço todo mundo espaço e o espaço com 4 caracteres, né? E outras coisas, como a maneira de fazer o autoload, a maneira de declarar uma função, onde você colocar a chave. Tem gente que colocava a chave do lado, tem gente que abria embaixo. Eles padronizaram isso. E junto com isso, a galera dos frameworks, PHP, Zend, Symfony, Aspect, agora não fugi da mente dos outros frameworks, Toad, todos os frameworks, eles foram seguindo essa recomendação. Porque a partir dos frameworks utilizando, na hora que você estiver pegando o código e estiver olhando o framework, todos estão no mesmo padrão. Não tem um problema de, esse cara está usando 4 espaços, na hora que eu colocar eu vejo mais espaço. Então, tipo, quando sobe o código por GitHub, o cara está usando tab, lá fica maior. Entendeu? Então, eles procuraram juntar tudo em uma coisa só e criaram o Fig e a PCR. Eu não coloquei exemplo de código aqui disso, porque senão eu tenho que ficar passando slide, muita coisa. Depois vão lá, entre nesse link ou acessa o PHP The Right Way. Todo mundo, depois quando chegar em casa, abre o PHP The Right Way, vocês vão ver tudo que eu estou falando aqui lá. Dá uma lida, o documento não é muito grande, né? Não é muito grande de ler, eu acho que num dia vocês lerem tranquilo e vão ver tudo isso que eu estou falando lá. Uma coisa que eu deixei destaque aqui, o que significa interoperabilidade, a gente for colocar o pé da letra, é a capacidade de comunicação e padronização. Isso a gente vê que é um puta ganho para todos os frameworks de todo mundo, que todo mundo vai ser capaz de se comunicar de uma forma padronizada. Entendeu? Independente do framework, independente do programador. Aí a gente cai também nas partes de destaques da linguagem, destaques do PHP, né? No documento lá a gente tem essas partes aqui, a gente fala dos paradigmas que a linguagem suporta, né? Então a gente vai desde imperativo funcional, que é a maneira que a linguagem trabalha, procedural, orientado a objeto, metaprograma ou reflexiva. Essas são as formas que a gente pode trabalhar com PHP. Não é porque ela funciona orientada a objeto que eu sempre tenho que trabalhar orientado a objeto. Eu posso trabalhar funcional ou procedural, entendeu? Da maneira que eu precisar trabalhar e meu negócio, minhas regras de negócio exigir, eu posso trabalhar com ela. E o PHP também tem uma coisa legal que ele permite você criar outros paradigmas junto com ele. Então, se você tem um paradigma que o PHP não suporta, ele permite você programar e se adaptar a esse paradigma também. Um outro destaque da linguagem é o namespaces, né? Não sei, todo mundo conhece o conceito de namespaces aqui? Alguém nunca viu falar? Todo mundo tranquilo? Conhece namespace? Namespace, quando a gente fala de namespace, a gente está falando basicamente de diretórios, né? Para ficar simples a ideia, são diretórios, né? Antigamente a gente usava o require ou include, né? Só que o problema de require e include é se a gente tinha arquivos com nomes iguais no mesmo diretório, em diretórios diferentes, de biblioteca diferente, depois incluindo uma só, a gente tinha conflito. Se eu tivesse duas classes chamadas classe 1 de cada biblioteca, na hora que eu colocasse no mesmo arquivo, tinha conflito. Com o namespace, não. No namespace eu posso ter no NS1 e no NS3 uma classe chamada classe 1. Na hora que eu chamar ela, eu vou usar o namespace dela. E eu não vou ter problema de conflito. Tem outros ganhos. Só um exemplo simples para poder entender. Outro destaque também são a SPL, né, que são as bibliotecas padrão do PHP. Tem muita gente que não conhece todas elas. A gente usa uma grande porcentagem delas, só que tem muita gente que não compreende o poder que ela tem de facilitar o dia a dia. Né? Como, por exemplo, manipulação de arquivos. Eu vejo muita gente fazendo coisas malucas para manipular arquivos, sendo que o PHP tem o file handling,
que é uma SPL que já está dentro do PHP ali, só você pegar, estender e utilizar, e ele já te dá todo o poder para poder manipular arquivos. Né? A parte a parte de iterators também, a parte de array iterators, tem um blog no PHPSP, depois vocês abrem lá, que foi esqueci o nome dele. Tem um amigo nosso da comunidade que criou um post lá chamado PHP com SPLs, programando, trabalhando com menos arrays, programando orientado a menos arrays. Então, você consegue trabalhar com objeto. E ele lista uma porrada de componentes da SPL que você consegue trabalhar, que você consegue escrever menos código e ser mais coisas no seu código. E tem mais várias outras, Pagiterators, Exceptions, ele também tem um... O Alessandro, foi o Alessandro que criou esse post lá. Depois ele deu uma olhada. E também tem a parte de Objective, que foi que ele também colocou lá. E também tem frameworks. Aí eu coloquei cinzinha por aqui. Ele não é exatamente uma SPL, mas ele é uma standard library do PHP. Tem sim uma standard library do PHP chamada YAF, que é um framework. Se você quiser trabalhar com ele, se não quiser trabalhar com o Zend ou o Symfony, você consegue instalar esse cara na aplicação, esse YAF. Foi feito por um chinês. Né? E ele é standard do PHP. Você instala o PHP, ele não vem instalado, mas você consegue incluir na sua library, e você consegue, ele vem como standard, e você pode, é um framework padrão da linguagem. Ele é escrito em C. Né? Aí depois a gente já cai na parte de gerenciamento de dependência. Alguém aqui já nunca usou Composer ou Pair? Faz ideia do que é? Você já nunca viu? Nunca viu? Tanto o Composer quanto o Pair são gerenciadores de dependência. O que esses caras fazem? Quando a gente vai trabalhar construir uma aplicação, a gente usa bibliotecas externas. Como, por exemplo, aqui que eu listei o Monolog, ou o Facebook, a SDK do Facebook, ou o próprio framework. Com Composer, aqui nesse exemplo, vou mostrar o exemplo do Pair também, a gente pode incluir essa biblioteca externa no nosso código, certo? E utilizar ela no nosso código. Normalmente, quando a gente não está utilizando nenhum gerenciador de pacote, a gente faz o download dela, coloca na pastazinha. Antigamente tinha uma mania muito grande de colocar dentro da pasta classes. Né? Todo mundo pegava a biblioteca externa e colocava dentro da pasta classes. Né? Aí depois se passou a usar a pasta vendor, aí se criou um padrão então com o Composer de utilizar a pasta vendor. Né? Mas o Composer, ele gerencia essas dependências para você. Você não precisa fazer download manualmente. Você cria um carinha chamado Composer.json, que é esse carinha aqui, ó, e descreve o que você quer lá. Eu vou querer baixar essa biblioteca do Monolog, do Facebook. O meu PHP que eu estou rodando no meu servidor, ele tem que ser maior ou igual a 5.3.3. E eu vou utilizar também o Zend Framework, a versão 2.0, ou o maior. É quando eu rodo um comando, ele vai baixar todas essas bibliotecas para a minha aplicação dentro da pasta vendor. E basta eu só incluir o meu vendor autoload, que ele já tem carregado todas as aplicações na minha aplicação. Não preciso ficar dando require, tipo, se eu quero usar o Facebook SDK, não preciso eu ir lá dar um require Facebook SDK, eu vou usar somente a namespace dele. A Pair, ela faz praticamente a mesma coisa, só que a diferença entre os dois é que o Composer, ele faz somente para a minha aplicação. Somente para a aplicação que eu estou construindo agora. A Pair, ela vai instalar essa extensão direto no seu ambiente. Então, se eu fazer o download, por exemplo, incluir a biblioteca do Facebook, por exemplo, ela vai estar disponível em todo o meu ambiente. Talvez isso não é legal para mim. Se eu estiver trabalhando na minha máquina, eu só quero baixar as dependências do Facebook para essa aplicação que eu estou trabalhando. Não para a aplicação, para o meu PHP inteiro. Não quero manter essa biblioteca do Facebook aqui. Então, por isso que é essa separação. A Pair, ela foi largamente usada. Até um tempo ela era praticamente a única gerenciador de pacotes de dependência que tinha no PHP, até o Composer, que faz pouco tempo que ele nasceu, mas está sendo mais usado que a Pair hoje. A Pair poucas pessoas utilizam. E tem uma outra também nova. Cadê o Gabriel? Foi-se embora? O Gabriel falou esses dias de mais uma, que está usando também um fornecedor de pacotes do Composer, que é bem legal. Não me lembro o nome agora, mas ela está em desenvolvimento ainda. Oi? Não, o package no caso, é o lugar onde se mantém as bibliotecas. Né? É outra.
Composer que ele instala só para aquela aplicação. Você consegue ter versões diferentes dentro da mesma máquina. Para qual que você quer. Só que, por exemplo, o Composer ele vai puxar do mesmo repositório do James, né? Pelo que eu percebi, o Fear, se você dá uma olhada no site, tem pouquíssimos pacotes no repositório do Fear. O Composer ele consegue puxar de outros lugares, evidências, não ele puxa. O Composer ele puxa do Package.gist, que é um repositório. Ele faz um link com por exemplo, ele faz um link com, por exemplo, GitHub. Eu posso deixar a minha aplicação do SDK do Facebook lá no GitHub, vou nesse cara chamado Package.gist e registro o Facebook SDK lá. Registro o Facebook SDK lá. Na hora que eu incluo ele na minha aplicação aqui, ele vai saber, pelo Package.gist ele vai saber que esse código do Facebook SDK está lá no GitHub e vai fazer o download para mim da versão que eu colocar aqui. Vem de fontes diferentes, né? Mas, gente, eu posso fazer também, por exemplo, o Cake PHP, ele não tem, na versão até a versão 2.0, ele não tem a biblioteca dele no Package.gist, ele tem somente na pair. É possível, lá nesse documento do PHP de Hatchway tem como fazer isso, esse trecho de código, é possível linkar uma biblioteca que está na pair e trazer ela via Composer. Uhum. É possível. Tranquilo? Mas hoje em dia o Packages tem muito mais pacote do que o pair, né? Pelo que eu vi. Hoje em dia já tem. Porque o uso do Composer é muito simples. Você executando nesse trechinho de código aqui, você consegue fazer tudo. Entendeu? Você instala o Composer, cria o seu pacote e você instala tudo. No pair é tão simples quanto, né? Vai ter menos código, só que você instala o pair, você instala ele na sua máquina. O Composer, você baixa um arquivo composer.file, você não precisa nem instalar o Composer. Sendo que o recomendável é que você instale ele, só que ainda assim, toda vez que precisa de atualização, ele te avisa lá, atualiza o seu Composer que está na hora. Certo? Só que a diferença a principal é que você só instala as dependências para aquela aplicação. Você não precisa instalar no seu... Você consegue versionar as dependências, né? Também. Bom, aí eu entro na parte de boas práticas, né? Algumas boas práticas que a gente costuma não utilizar no dia a dia que a linguagem fornece. Eu não coloquei todas aqui, porque essa é código mesmo, eu não queria estender muito, senão a gente ia ficar o dia inteiro aqui falando de código. Então eu peguei somente algumas que eu vejo que as pessoas menos utilizam, para a gente poder listar aqui. Uma delas é esses operadores aqui. Ó. Poucas pessoas conhecem esses operadores aqui. Normalmente utilizam mais esses caras aqui. Esse operador aqui, ele compara exatamente o que está dentro da variável com o que você está comparando. Então, por exemplo, aqui, se eu estou atribuindo um 5 à variável A inteiro, se eu comparar aqui, ele vai comparar ser exatamente inteiro. Então, aqui ele vai retornar true. Como é que eu estou comparando se é um string? Eu quero saber se ele é exatamente igual a isso daqui. Como é um string, ele é 5, mas é um string. Então, ele vai retornar falso para mim. Outra coisa que acontece também é quando as pessoas usam funções, como street, dessa forma, sem o comparador. O correto é fazer dessa forma. Uma outra coisa que acontece também é que as pessoas usam bastante else. Tem um cara aqui, o Guilherme Blanco, que ele até... Oi? Isso, ele fez sobre Solid. Aí ele fala que não precisa de else. Você não precisa usar else nunca na sua vida. E quando ele começa a mostrar os exemplos, você vê que realmente você não precisa de else. Praticamente você não utiliza. E aqui é um exemplo, por exemplo. Você compara uma variável e retorna true se for verdadeiro. Mas você vai retornar falso. Mas se não for uma coisa, você já está retornando, você está parando aqui. Não precisa você usar o else, tá vendo? Você compara uma vez. Se for, você vai retornar. Se não for, você sempre vai retornar. Oi? Então, é bem discutível. Dá uma olhada no YouTube, na palestra dele, procura Solid. Esse é Calisthenics. Calisthenics é mais um guia de boas práticas também. Né? Eu também falo, puta, não tem como, eu uso pra caralho. Mas aí ele começa a mostrar os exemplos e você começa a ver realmente que você acaba tornando o else obsoleto.
Com as boas práticas você vai trabalhando. Tem uma coisa que a gente acaba fazendo, quando a gente está usando muito else dentro de uma função, quer dizer que a gente está dando muita responsabilidade para aquela função. E é exatamente isso. Se a gente está fazendo muita condição, peraí, isso aqui está até um problema. Entendeu? As funções têm que ser simples, elas têm que ser única responsabilidade. A gente não pode ter muita responsabilidade na função, porque fica complexo para testar e é muito passivo de quebra. Aqui é um outro exemplo também de concatenação. Tem muita gente que faz assim. O correto seria dessa forma. Não precisa atribuir sempre a uma variável. E são boas práticas simples que eu vejo que eu vejo mais em código por aí. Aqui também é um exemplo com datetime. Eu vejo muita gente fazendo coisas malucas com datetime, mas é principalmente porque as pessoas não conhecem essa classe datetime do PHP, que eu não lembro a partir de qual versão que ela veio, mas 5.3? A partir do 5.3. Então, como a maioria dos servidores tem 4.5.2, aí a pessoa não conhece, mas existem muitas formas de trabalhar com data usando essa classe e ele facilita muito a nossa vida. Por exemplo, aqui, eu criei uma data a partir de uma string, certo? E depois eu quero imprimir o formato dela. Ele cria uma classe, um objeto com essa data. Aí eu posso, por exemplo, se eu for pegar um período dessa data, adicionar um período, posso fazer dessa forma. Eu copio ela aqui, clono ela, aí depois adiciono um intervalo dela, um período de 1 mês e 6 dias, certo? Aí eu consigo pegar também a diferença dessa data, dessa forma, tá vendo? Eu peguei o start, que estava dia 22/11. E cadê? Eu perdi aqui. Aí eu coloquei o período de 1 mês e 6 dias, certo? E depois peguei a diferença dela. Aqui eu já imprimo a diferença. Aí a gente vai cair também na parte de práticas com padrões, né? A parte de design patterns. Design patterns essa lista é bem complexa e bem extensa de falar, porque existem muitos design patterns e design patterns talvez seria o maior calo de todo mundo para aprender, porque é complexo, é chato de ler, eu acho pelo menos chato pra caramba, mas é uma coisa que ajuda bastante gente no dia a dia e a maioria dos frameworks que a gente utiliza hoje tem bastante design pattern, bastante aplicações dele. O que a gente mais usa é o MVC, que é isso que eu estou exemplificando aqui. Por exemplo, a gente usa PKCake, Zend Framework, Symfony, a maioria deles a gente usa MVC, né? que é um controller que gerencia as requisições, né? A partir da view. A gente tem a model que está toda a regra de negócio nela, e volta para o controller e fica na view. Depois a gente mostra para o cliente na view. Tem muita gente que eu vou mostrar um trecho de código que isso não está trabalhando aqui. Tem muita gente que pega só no mesmo arquivo e naquele arquivo recebe a requisição, faz a consulta e imprime para o usuário. O padrão MVC ele separa isso. Ele separa a aplicação em camadas. Você tem o controller, view e model. Isso é bem conhecido no mercado. Só que eu não estou colocando somente um deles aqui. Eu não estou falando sobre todos aqui porque são bastante e é mais fácil vocês pegarem e ler do que eu ficar falando aqui o dia inteiro e eu queria focar mais em apresentar o documento. Um do design patterns também que a gente tem é em gestão de dependência, que eu posso falar um pouco mais para vocês aqui, que não é tão complexo, né? Aqui a gente tem um código de um banco de dados, né, que ele recebe um adaptador MySQL, certo? E depois dessa classe eu posso ter uma consulta e várias outras coisas. O problema daqui é que ele está fortemente acoplado a essa classe. Para mim poder fazer isso funcionar, obrigatoriamente tem que ser um adaptador MySQL. Isso aqui é um problema. Porque se eu de repente tiver um outro banco de dados e precisar passar para esse cara, eu vou ter que fazer um puta trampo para mexer no código. Qual seria o correto fazer? Eu passar esse cara em uma injeção de dependência. Eu passo ele aqui no construtor. Aqui eu só identei aqui para poder caber aqui, tá? Eu passo ele no construtor e depois recebo o adaptador aqui. Porém, isso está mais ou menos.
Não está tão legal ainda. Para isso ficar legal, eu tenho que trabalhar assim. Ó. Eu crio uma interface chamada de adaptador. E essa interface vai ser implementada pelo meu adaptador. Então, eu posso ter um adaptador MySQL, um adaptador Pokémon, que é do cara ali. Independente de qual ele vai ter interface, eu passo que a dependência desse cara que eu vou ter é um adaptador, um adapter interface. Então, com esse trecho de código aqui, independente do adaptador que eu precise, minha aplicação para poder fazer o banco de dados funcionar, eu consigo implementar. Não tá totalmente acoplado, está fracamente acoplado, entendeu? Eu posso trabalhar com qualquer adaptador, se eu quiser, de repente, uma equipe, o cliente precisa trabalhar com outro banco de dados, um Oracle lá. Eu não preciso ir lá no meu banco de dados, na classe de banco de dados e alterar, não. Eu só crio mais um e implemento essa interface e o meu código está funcionando. Eu não sei se estou falando muito rápido, pessoal. Se você não estiver entendendo aí, fala, William, está falando muito rápido aí, eu tento falar mais devagar. Outro tópico que tem é a parte de banco de dados de abstração. Né? Ele fala basicamente os drives que você consegue trabalhar com PHP, né? Os que são nativos da linguagem, né? Que são MySQL, PostgreSQL e Microsoft SQL. As extensões, não use mais MySQL, underline. Que nem ele falou lá, com um primo do tio falou que o MySQL underline está depreciado. Agora eu estou falando, está depreciado, não use. As versões a partir de 5.5 para 5.5, né? 5.5 não vem mais com ele. Então não usem. Tire essa aplicação. Trabalhe com PDO ou MySQL. Esses dois são extensões que são ativas do PHP. Ativas não, você precisa instalar, na verdade, mas elas são funções que são próprias do PHP que funcionam. As abstrações que a gente tinha falado hoje de ORM, né, que são esses caras aqui, tipo Aura, o Doctrine, o Propel, o ZendServerDB e o Respect, que é brasileiro. Depois dê uma olhada lá, eu contribuo nesse código. Então, são todas as abstrações, são os ORMs que a gente estava falando hoje do Doctrine e o Propel. Certo? Agora eu vou falar de código ruim. Não se assuste, eu vou mostrar código ruim agora. Tire as crianças da sala. Eu vou falar de código ruim porque tem um trecho de código, um dos tópicos do PHP Gateway que ele fala sobre as melhores práticas de você trabalhar no código quando você vai estar trabalhando e iterando com o banco de dados. Você vai buscar uma informação no banco de dados, trazendo na aplicação. Que é o que eu falei lá, tem pessoas que colocam no mesmo arquivo a consulta, o loop e tudo. Né? Eu trouxe um exemplo de um código que é real isso aqui, eu peguei de um e-commerce que um cara escreveu. Daí a gente vai em vários problemas. O código não está ali dentado, tem funções no meio aqui, o select está aqui, o cara está fazendo if junto com o select. Cheio de má prática. Eu não vou explicar a resolução desse código, senão seria muito extenso, mas eu peguei um exemplo que está no PHP Gateway, que é esse cara aqui, ó. Um exemplo de um código espaguete como esse, começa a ter problemas como esse, ó. Você tem um buraco, aí fecha outro. Esse é o principal problema de um código espaguete como esse. Você começa a trabalhar, você tira uma variável, só que você quebra outra, aquela variável está sendo tirada por uma outra coisa e você fica maluco. O problema dele é a falta de legibilidade ruim, duplicação e falta de foco e falta de escalabilidade. Aí separando as coisas. Eu vou pegar um exemplo aqui. Esse código aqui, ele está praticamente aquilo lá. Ele tem no caso aqui é um loop, não é o if, né? Mas o cara está executando a query aqui direto e depois fazendo um echo aqui e concatenando. Tá até simples e bonito, mas não é uma boa prática trabalhar dessa forma. Tem que separar essas responsabilidades. Então, a primeira coisa que eu faço? Eu crio uma função que vai pegar tudo, vai fazer o select e retornar esse select para mim. E depois eu faço um for each que vai imprimir cada um. Eu separei já uma responsabilidade. Não preciso fazer a consulta direta do for each. Só que ainda não está legal. Eu posso melhorar ainda mais. Opa, vai. Aqui. Então, o que eu fiz? Eu tenho um arquivo full, certo? Que ele tem a conexão com o banco de dados, bonitinho. Ele está incluindo um model, certo? Que vai fazer a consulta para mim, tem as regras de negócio, coisa e tal. Aí eu crio a instância desse cara. E depois incluo minha lista.
Dentro do arquivo model, esse arquivo aqui, ó, esse cara aqui, eu vou ter uma classe chamada full, que pega um adaptador do banco de dados, certo? E tem um método que executa a consulta. Depois eu tenho aqui o list, que recebe a variável que foi consultada, que ela está aqui em cima, aqui, que está com o resultado da consulta, que foi consultada em português. Não falei que eu não sei falar português? Que tem uma variável com a consulta aqui. E o código está bem mais organizado, bem mais bonitinho. Não estou fazendo a consulta no mesmo arquivo, não estou fazendo a consulta dentro do for each, estou recebendo somente a variável com a consulta pronta. É um exemplo de boa prática. Esse exemplo está no PHP da Hatchway. A gente pode melhorar isso mais ainda, né, que trabalhando com templates. Né. Os templates em Gene são mecanismos que ajudam a gente a trabalhar e separar templates em partes diferentes. Né. Então, vamos supor que eu tenho uma aplicação que ela tem um template padrão e a variação desse conteúdo, desse bloco de conteúdo é diferente. Eu posso ter, por exemplo, eu tenho um template que vai servir a minha home e a página de contato, só que a página sobre é diferente. Eu posso ter templates diferentes para o mesmo conteúdo, ou para conteúdos diferentes. E esses caras ajudam a gente. A gente tem, esses são os mais utilizados do PHP, o Plates, Aura, Twig e o Smart. Né? Aqui, esse exemplo aqui é Twig. Né? A gente tem aqui um HTML, que eu passo, aqui eu imprimo uma variável do título, e o conteúdo dele, e o conteúdo pode ser variável, pode ser esse ou qualquer um outro. Aqui eu estou estendendo, chamando esse cara aqui, estou passando o título dele, esse título vai aparecer aqui, e dentro do bloco do content estou colocando user profile, hello, name, uma outra variável. E trabalhando com templates eu vou ter uma porrada de benefícios que vão desde a aplicação, ela vai ser mais clara para eu poder ler, vou conseguir separar os blocos, vamos supor que eu tenho um bloco somente de comentário, eu posso separar e depois estender ele pela minha aplicação e não preciso criar no mesmo arquivo. Tem cache também, ó, por exemplo, o Twig e o Smart tem uma parte de cache que já faz também, e inúmeros outros. Teste também. A parte de teste lá, ele fala um pouco mais descritivo do que cada um desses três pilares são, que é teste unitário, teste funcional e teste de integração. Teste unitário, quando a gente testa cada responsabilidade de nossa aplicação. Ele é muito bom porque a gente não tem problemas como, por exemplo, a gente escreveu um código, certo? Aí, de repente, uma regra de negócio muda e aquela regra de negócio ela depende de outras. Como eu testo todos os métodos separadamente, então eu não tenho problema disso quebrar. Teste funcional é o teste que o pessoal falou aqui no painel, é quando ele testa o funcionamento no browser. Ele vai lá, abre o browser, clica no botão, preenche o formulário para você, depois você pode gerar relatórios com isso. O teste de integração é quando você junta esse cara aqui, ó. Pega esse cara e junta eles dois, ou somente com o PHP Unit você faz teste entre módulos de aplicação. Supor que você tem um módulo de Facebook, certo? Tem o módulo da parte de contato, que a pessoa vai lá e escreve alguma mensagem de contato e ele pode replicar para a pessoa na mensagem do Facebook. São dois módulos diferentes. Com PHP Unit ou qualquer um outro de teste unitário, você consegue testar a integração entre esses dois. As bibliotecas mais utilizadas do PHP são PHP Unit, esse Atom, Enhance, PUnit e o Simple Test. Esses mais utilizados no PHP. Teste funcional, Selenium, que a gente até falou aqui, tem um Mink e esses dois aqui. O teste de integração cai dentro desses caras aqui, tá? E é só isso. Alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar? Sim, eu acabei de falar. Perguntas? Ninguém vai sortear a camiseta e uma lista do PHP Sempre as mesmas pessoas que estão perguntando, hein, pessoal? Uma pergunta, qual é o melhor jeito de você debugar a tua aplicação PHP? Outra vez eu me perguntei isso sem você ter que usar echo. Só que daí eu procurei algumas ferramentas, tem que colocar um script lá para rodar e eu não sei se é o melhor jeito de fazer.
Eu não coloquei aqui... Você ia falar umas coisas? Eu não coloquei aqui... a melhor maneira é utilizando o Xdebug. O Xdebug você consegue testar direto no browser. Você vai precisar instalar isso no seu ambiente. Né? Vai precisar instalar ele no seu ambiente, você vai precisar instalar e você consegue fazer o teste direto no browser. Mas eu acho que a melhor maneira, mais simples de você debugar essa aplicação é utilizando alguma IDE. Como, por exemplo, o PHP Storm ou o Eclipse, que caso o PHP Storm é pago, o Eclipse é gratuito, o NetBeans também é gratuito. E todos eles você consegue ter o Xdebug integrado e você consegue fazer os testes, debugar variável a variável, função a função. A maneira mais fácil é utilizando uma IDE. Você vai conseguir ter sua aplicação, ter passo a passo, dele ter controle, você consegue parar, dar o stop, consegue colocar um breakpoint no meio da sua aplicação, tipo, fazer executando as funções. Eu quero que pare nessa função aqui, eu quero ver o que está acontecendo. Ele vai executar, vai parar naquela função, vai te mostrar o que está passando em cada variável. Acho que a maneira mais simples é utilizando uma IDE. Eu não coloquei aqui, porque eu tentei passar tópicos que são menos conhecidos. Né? Sim, que é nativo, né? Mas eu também, essa eu não conhecia. Mais alguma? Pode desabafar. Desabafa, abre o seu coração. Desabafe comigo. Eu recentemente entrei num projeto que foi entregue por terceiros e tive a honra de ter que ler o código deles do começo ao fim para poder trabalhar. Tá vivo? Ah, cara, foi um negócio muito triste pra mim, porque, tipo, no meio do caminho você pega um get que, tipo, não é um get, é um set. E aí você fala, caralho, por que ele fez isso? E aí no meio da aplicação você pega, tipo, um if que faz o projeto inteiro funcionar, saca? Então é muito triste. Na hora de dar nome a variáveis, na hora de dar nome aos métodos, tem que pensar muito bem o que aquele cara vai fazer. Tipo, um get... é um get. Quando um get receber um parâmetro, você já começa, tipo... Você já começa a dar um... Oi? Aí, é só isso, gente. É só um desabafo. Na hora de fazer métodos e pôr nome em variáveis, pensem com bastante carinho. Só isso. Obrigada. Só Mais falando de novo, desabafos, galera. Isso que eu mostrei aqui é só um pouco do que tem lá, tá? Cheguem lá, cheguem em casa, dê uma lida. Tem a tradução em português, dê uma lida no que eu falei. Talvez eu fale rápido demais aqui, não deu para vocês entenderem o que eu estou falando, estou tentando passar para vocês. Mas tem mais do que isso, como por exemplo a parte de debug que ela falou, tem a parte de exception, tem a parte de segurança também, que eu não coloquei aqui porque ia ficar um pouco mais complexo. Aí eu tentei passar um pouco mais das coisas simples e que são menos conhecidas. Agora que em português tem, depois da reforma, tem K, W e Y, você já aumentou de 29 para 32 nomes de variáveis possíveis. Dá para começar A, B, C, D, né? Que é uma boa prática também. Né? Não vamos pela dele. Usem nomes expressivos para os seus métodos e variáveis e classes, por favor. Não tenham medo de nomes grandes, pessoal. Pode colocar, se a aplicação faz, por exemplo, tem um método que ele vai pegar uma cadeira azul e pintar de preto e depois virar ela ao contrário, pode colocar o nome desse método, entendeu? Só tome cuidado porque se o método tiver um nome muito longo, ele tem muita responsabilidade. Entendeu? Mas se o método faz aquilo realmente que ele precisa fazer, e é uma responsabilidade única, mas tem um nome comprido, pode colocar, não tem problema nenhum. É melhor você colocar um nome complexo e longo para o seu método do que você dar um nome A, B e fazer um comentário de 30 linhas. Tem um programador, eu não sei se vocês conhecem, ele é um programador conhecido na comunidade Scala, Java, ele é muito bom, assim. E ele tem uma palestra que ele faz sobre isso. Acho que ele estava estudando, mestrado, alguma coisa assim, sobre legibilidade de código. Ele mostra vários exemplos, ele pega um código de algum projeto da Apache, que é um código em tese bem escrito e tal, e aí ele muda e mostra como é que fica, se você, com poucas, exatamente isso, poucas mudanças, dando nomes expressivos, não ter medo de colocar nome grande e tal, como deixa o código mais legível. E ele é um cara legal, assim, de seguir. Ele escreve muito bem, um cara
apesar de programar em Java e Scala. Tem um exemplo legal de um nome estranho. Eu achei esses dias um código Java. Muito bom. E esse print aqui, eu não estou começando a pegar Java agora, mas esse print aqui, ele quebra essa aplicação também. Esse carinha aqui, ó. E, Não é eu falei, tá vendo? Ilusão. Esse é um bom exemplo de má prática. Ação. Que ação que é isso aqui, cara? Ação, recebe ação, ação. Variável, né? Variável tipo ação. Variável. Que ação que é? Coloca a ação... O valor de distribuição é valor. Não expressivo, é ação que vai fazer alguma coisa. Fala o que ela vai fazer. Tem um livro muito bom que é o Código Limpo. Exatamente disso. Muda a vida de qualquer um. Cobob. Deixa só ele falar. Geralmente é muito comum a gente receber projetos com prazos bem curtos, né? E eu dando uma olhada no PHP The Right Way, fiz alguns cursos também, e eles falam, faz o teste, monta outras camadas, e um monte de camada, bastante coisa para você fazer uma coisinha só, né? É uma coisa bonita, é bem mais legal de fazer, mas às vezes quando um prazo está muito curto, a gente acaba na correria fazer o MVC é uma coisa mais rápida e mais prática. Eu queria saber qual que é a melhor prática nesses casos que a gente deve fazer assim para conseguir fazer uma aplicação boa, de alto nível, mas também com um prazo um pouquinho mais apertado e ter que fazer uma coisa mais rápida. Cara, o Augusto Pascucci, que ele é da nossa comunidade também, ele fala uma coisa. Cara, você quer ser um bom programador? Programe. Você quer ser um bom baterista? Toque bateria. Né? Eu pessoalmente, ainda tenho dificuldade. Eu programo há 7 anos, ainda tenho dificuldade de trabalhar com teste unitário. Entendeu? Eu ainda tenho dificuldade. Eu acho que demora, toma tempo da aplicação. Entendeu? Eu tenho muitas aplicações minhas que eu escrevi sem teste. Ó, o desabafo. Eu escrevi sem teste e eu estou tendo um puta prejuízo hoje, porque a aplicação está quebrando, tem coisa nova chegando na aplicação, eu estou colocando coisa nova nela e ela está quebrando. Então, eu estou perdendo tempo agora, de qualquer jeito. Entendeu? Então, a melhor dica para você é programe. Pegue projeto que não é um projeto real, um projeto seu, um projeto de teste, ou até projetos open source também. E programe neles, procure pegar essas duas práticas que a gente está falando e implementá-las no dia a dia. Entendeu? Acho que é a melhor forma. Eu só queria voltar naquele código Java, sem querer defender o Java. Não, é que, na verdade, não é nem sobre o código Java, e sim sobre aquele ação. Porque, assim, se você olhar o contexto, na verdade, ação não seria uma ação, fazer alguma coisa, correr. E sim, ação é um título de renda variável. Dá uma olhada ali, ó. O título da ação, sei lá, Petro tal, o valor da distribuição, a distribuição de lucro. Não seria, na verdade, uma ação de fazer alguma coisa. Então, acho que a gente teria que olhar o contexto da aplicação. Isso é. O grande investidor, cara. Não, mas aquela exception nomeada com E, aquela deusica, tá zoado mesmo. Já mesmo. Mas retomando o que ele falou da questão de fazer um código com qualidade versus o prazo com que você é cobrado para entregar esse código, né? Uma coisa que eu tenho visto e já fiz muitas vezes é o seguinte, é compartilhar a responsabilidade da merda que pode acontecer se você não tiver o prazo adequado para entregar uma coisa com qualidade. Então, se é dentro da empresa, você põe isso no e-mail e pede para que assinam. Se você entrega isso para um cliente, você coloca uma observação na entrega do produto. Porque é sempre muito fácil estourar a bomba que a aplicação não funciona direito na hora que está em produção, mas ninguém olha para como ela foi desenvolvida, se ela teve o tempo adequado, se ela foi testada. Então, uma forma é sempre você jogar a responsabilidade para quem está cobrando o prazo. Se é o líder do projeto, que ele coloque isso para o cliente e que o cliente assine com responsabilidade sobre o resultado desse trabalho. Né? Acho que é assim que eu vejo. Esse código aqui... aconteceu o que você falou. Tinha um rapaz programando ele, o cara estava iniciando,
Já estava trabalhando há um ano e meio, mais ou menos. E praticamente eu que passei as coisas para esse cara, né? E eu falando para ele, cara, trabalha desse jeito, utiliza esse framework, né? Utiliza pelo menos algumas bibliotecas para essa aplicação. Não cria do zero. Ele criou um e-commerce do zero. Você entendeu? Não tinha nem cadastro de cliente no e-commerce. Eu falei, o que você vai fazer com isso? Aí, esse trecho de código que tá lá, e o que aconteceu? Ele criou o negócio, botou para rodar e colocou para o cliente para rodar. Depois de 2 dias, o cara saiu da empresa. Ele colocou a empresa no pau, filha da puta ainda. E saiu da empresa e ficou para mim essa zica aí. O que aconteceu? Agora eu fui falar, cara, para mim resolver esse problema para você é X. Aí esse X é um valor maior do que esse cara recebia, do que o cara vendeu o e-commerce e agora não compensou pro cara. O cara vai ter que matar o projeto e vai ter que devolver o dinheiro pro cliente, entendeu? Então tá aí um exemplo. Puta, você não pensou naquela hora, pô, eu tenho que entregar. Ele pensou nisso. Ele falou, William, eu não vou usar isso porque vai demorar. William, eu não vou estudar isso porque eu vou perder tempo. O cara, você vai perder tempo agora, mas você não vai ter dor de cabeça no futuro. Acabou eu tendo dor de cabeça. Quase não tem plataforma de e-commerce em PHP. Exatamente. Não, só queria falar, nós falamos muito sobre design patterns em relação, a gente está falando muito em relação ao código, mas a documentação também é necessária. Então, muitas das vezes eu já tive nessa situação. Não tem tempo nem de fazer o teste, mas vamos fazer documentação bem feita, códigos bem feitos. O que você tem a falar sobre isso e o PHP Doc? O PHP Doc ele está citado no PHP Gateway, né? E o que eu tenho a falar sobre isso é assim, eu gosto de trabalhar a documentação, principalmente ela antes de o projeto ser iniciado. Se eu tiver uma documentação bem escrita antes do projeto ser iniciado, eu garanto que, independente dos códigos que eu escrevi, eu vou ter a funcionalidade lá, a regra de negócio como ele vai funcionar. Eu acho que entra nesse ponto. E uma coisa que eu tô, como eu falei, hoje em dia eu não trabalho com teste da forma que eu queria, mas eu estou migrando. E uma das melhores formas de documentar, na minha opinião, é escrever esses testes. Porque você escreve o teste para aquela funcionalidade e, de certa forma, você está escrevendo como aquilo ali deve funcionar. Porque você está testando aquele comportamento. Então, se você for seguir a regra, qual a melhor forma, William? Escreve esse teste que você vai estar testando o comportamento X e você vai estar documentando aquilo. Existem ferramentas, não é o PHP Doc, mas existem ferramentas, o Respect, que eu citei, que foi o brasileiro que escreveu, que você escreve o teste e quando você termina a execução dos testes, você tem uma documentação pronta com base nos testes. Entendeu? É uma documentação de API, não é uma documentação técnica para a gente. Só que você já tem uma documentação pronta. Mas fora isso, o PHP Doc é um ótimo recurso para você documentar o código. É que eu opto por não documentar, não escrever muitos comentários. Eu escrevo somente se for realmente necessário mesmo. Eu prefiro ter funções que descrevam exatamente aquilo que faz e separar bem as responsabilidades do que ter um monte de comentário. Você precisou explicar. Fudeu. Aconteceu comigo com o Paulo. Código é que nem piada. Se precisar explicar, perdeu a graça já. Aconteceu comigo com o Paulo. Eu e o Paulo trabalhava junto. A gente iniciou na aplicação que a gente não documentou direito, acabou que a aplicação deu pau. Deu merda. Então, você tendo uma aplicação meio que documentada de início, escreveu bem todas as regras de negócio, como tudo vai funcionar, você já tem uma documentação base para poder deixar a aplicação ok. Não mais? Ainda voltando para essa parte de teste, quando você tem pouco tempo para desenvolver, acho que assim, algo que você também pode levar em consideração, cara, é você definir certas prioridades, cara. O que é mais crítico na sua aplicação? O que não pode quebrar de jeito nenhum? Começa testando isso, implementa pelo menos isso. Porque, tipo, vai ser um investimento menor que você vai ter nessa questão de, puta, eu vou ter que gastar muito tempo para desenvolver teste e o benefício vai ser enorme. Enorme. Eu acho que isso já ajuda bastante. Aí vou entrar mais uma pergunta aqui. Saindo um pouco da parte do código, eu sei que, tipo, acho que 100% aqui programa, né, ou tem alguma prática que é desenvolver,
Mas na minha empresa, a empresa onde eu trabalho, a gente tem um lado um pouco muito acadêmico. Então, a gente, na parte de desenvolver software, a gente pega muito em artefatos de engenharia de software. E é mais uma dúvida, não para você, mas para a comunidade. O que vocês fazem em relação à parte de engenharia de software? Como que vocês fazem a parte da análise? Como que vocês integram isso? Como que é a separação das responsabilidades entre quem vai analisar o que é importante para a aplicação e quem que vai codar o que é importante para a aplicação e quem vai implantar isso, quem vai dar suporte? Como é que vocês fazem esse processo? Vocês têm alguma coisa definida? Eu tenho minha receita de bolo, eu faço meu modelo de domínio, determino meu banco e bora codar, bora fazer teste. O que vocês fazem? Aí é uma pergunta geral. Então, é um pouco complexo, porque como você entra na parte de responsabilidade de cada um, isso pode variar muito de tamanho de equipe, principalmente para o gestor da equipe, para o cara que é o PO, para o cara que é o Project Manager, coisa e tal. Cada gestor tem um jeito diferente, dependendo do tamanho da equipe dele, da variação que ele vai ter no skill de cada um, então ele pode delegar diferente. Acho que dá para pensar assim. Mas se você... Não sei, se for... Eu vejo isso na minha cabeça, assim, tipo, se você vai delegar coisa a alguém, você vai pelo skill daquela pessoa. Pela habilidade que aquela pessoa tem trabalhando naquilo ali. E isso vai variar de acordo com o gestor mesmo. E hoje, assim, todo mundo aqui trabalha com Agile, não tem alguém que trabalha com um processo mais diferente, porque hoje a gente ouve muito falar sobre Agile, só que é diferente você falar, eu trabalho com Agile, ou eu tenho algumas ideias lá que a gente aplica, todo mundo trabalha hoje nesse esquema. Eu queria sentir o que a comunidade faz hoje. Eu ultimamente não tenho, como eu trabalho uma parte do tempo sozinho, então eu não trabalho com nenhum... A única coisa que eu posso falar assim, eu trabalho um pouco de Kanban, que eu gerencio alguns projetos com o EIFO, com aquele Trello. Então, é a única metodologia que eu posso falar que eu implemento assim, mas... Você não faz delimite? Oi? Você faz delimite com você mesmo? Eu sou um pouco tímido. Não, mas talvez isso, a parte de delimite, de sentar, o que eu fiz hoje... Qual o progresso que eu tive, se eu tive progresso, se eu não tive. Talvez isso aí acaba rolando, sem querer a gente acaba fazendo, né? Mas como eu trabalho sozinho, então eu não utilizo as metodologias. Quando a gente está trabalhando com o pessoal a gente tem algum projeto junto, normalmente a gente utiliza alguma coisa parecida com Scrum, mas não é levado à risca também. Mas talvez o pessoal da Local Web tenha um pouco mais a falar que como uma empresa grande, então... Você tem bastante gestores e é uma empresa empresa que tem bastante tempo no mercado, então tem muita metodologia que entra, sabe? Talvez eles possam falar um pouco. Acho, eu já trabalhei em vários tipos de empresas, assim, tanto em empresas pequenas e agora estou trabalhando em uma empresa que é internacional, tá? Então, uma coisa que eu consegui reparar em todas as empresas é para ontem. Todas. Da pequenininha até a motherfucker grandona. Todas querem as coisas para ontem. A gente acaba meio que se deixando levar pro não, vamos fazer para ontem porque é dinheiro, 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 dinheiro. E, por um lado, eles têm razão. Porque, de fato, sem dinheiro, né, não pagam a gente. Que já pode acontecer. Aliás, já até aconteceu comigo. Mas, assim, depende do projeto. Depende do know-how da empresa. Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa que era de estatística médica e tudo era para ontem também. Mas eles sabiam que o valor do dado era muito grande. Então, se você chegasse no gerente e falar, cara, eu vou precisar de mais tempo porque isso pode dar errado, ele vai falar, não, beleza, eu te dou um pouco mais de tempo, mas precisa que isso seja feito rápido. Ok, então você demanda um tempo para fazer teste, demanda um tempo para refatorar o seu código, aí ok. Tem empresa que fala, cara, eu preciso testar isso aqui no mercado porque, puta, eu preciso ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Tem que ser rápido. Aí você fala, go horse. E coda freneticamente. Beta, para isso existem tipos de software. Beta, alfa e o diabo que for. Até que você fala, não, agora o bagulho cresceu, eu preciso escalar, preciso fazer tudo. Aí você contrata mais amiguinhos. Olha para a cara deles e fala, desculpa.
eu caguei, mas o software tá aí, tá com o cliente, tá rodando, e eu preciso escalar, preciso fazer as coisas. E é assim que as coisas crescem. Então, assim, para quem tá num momento que tá num software, tá construindo um negócio, que fala, cara, precisa ser Go Horse, analise a situação. Troca ideia com quem tá em cima, troca a responsabilidade, que nem o colega ele falou. Ó, vai dar merda, mas é corrigível e talvez a gente precise de mais gente no futuro. E é isso. Valeu, falou. Oi. O que ele falou aqui sobre ágil, né? Eu tenho uma empresa que é pequena e o que eu aprendi durante todo esse tempo foi Scrum não funciona com equipe de 3 pessoas. Não adianta, muito menos com uma pessoa. Tipo, se você trabalha sozinho, como muita gente aqui do mundo web trabalha, faz freela em casa, enfim. Cara, um bloquinho que você ganhou da local web aí, tarefinha, acabou. Sabe? Cumprir isso daqui, risca. Tem nego que eu conheço que fica instalando 200 mil aplicativos de organizar tarefa, de não sei o que. Cara, um bloquinho resolve. Sabe? Ou então bloco de notas, o que for do computador, enfim. E o que o Will falou de Kanban, né? Quando você tem uma equipe de 3 pessoas, Kanban ajuda você a colocar numa coluna, ó, tem que fazer isso, estou fazendo isso, já fiz isso. É a melhor forma de organizar um processo sem que gere muito mais trabalho organizar do que fazer. Então, você tem que equilibrar muito bem isso, porque às vezes a gente passa horas organizando e essa organização não vai resultar numa performance maior, nem em algo positivo para o produto, né? Eu preciso gastar horas documentando, mas beleza, eu fiz esse negócio aqui e é uma coisa muito própria para o negócio que eu estou montando e eu vou documentar para quê? Manutenção. Se você tem uma visão de que isso vai ficar muito tempo no ar e alguém vai vir documentar, beleza. Ou não, para que outros programadores usem, ou que isso seja um pacote que eu use em outras aplicações. Então, quando você vai gerar documento, seja para organizar o teu código ou organizar o teu processo, você tem que ter muito bem claro essas respostas, sabe? E até hoje, Kanban, até muita gente, eu uso o Trello para fazer Kanban. Cara, se o Trello não encaixa com você, pega uma cartolina, pega uma lousinha, 3 colunas, compra post-it, ou pega durex e cola o papel lá, enfim. Tipo, acha um jeito de colocar a tua ideia lá. Às vezes o cara gasta mais tempo querendo organizar do que organizando. Entende? Inclusive, até aqui um exemplo da Local Web. Como vocês sabem, eu faço parte do marketing da equipe da Local Web. O marketing hoje tem mais de 20 pessoas, sendo que cada grupo é especializado em uma parte de infraestrutura, a outra plataforma, a outra SaaS, eventos, institucional, tudo mais. E para a gente conseguir se comunicar melhor com a equipe dos desenvolvedores, com a equipe de site, a gente conseguiu colocar todos os nossos to-dos exatamente no Trello, exatamente como você comentou, porque daí fica mais claro para a gente conseguir se comunicar e trocar informações com os desenvolvedores e ter maior interação entre esses projetos. Mas, claro, mesmo tendo Trello ou qualquer outra ferramenta Scrum e tudo mais, eu não perco, por exemplo, um daily que é realizado junto com os desenvolvedores, que naquele daily... Cara, não precisa ser uma reunião formal. Levanta da cadeira, vai no corredor, pega uma pessoa do marketing, uma pessoa de UX, que é da parte de usabilidade, pega os 4 desenvolvedores que estão, por exemplo, no projeto, troca 15 minutos de informação e o projeto anda muito mais rápido. Bom, só para falar um pouquinho aqui da Local Web, já que perguntaram, né? Que a empresa tem essa coisa de desenvolvimento na veia, então até... Mesmo o pessoal de marketing trabalha com essa lógica de sprint, enfim, de Scrum e usa Trello e tal, por conta disso, né? Eu estou na empresa há pouco tempo, não trabalho com desenvolvimento diretamente, mas o que tem aqui, que eu pude já perceber, os times são pequenos. Scrum realmente para uma pessoa não vai funcionar porque ele é feito para gerenciar equipes mesmo. Tipo, eu sou o Scrum Master. Eu sou o Scrum Master de mim mesmo. Exatamente. Mas o que muita gente tem usado e aqui também se usa, na verdade aqui começou com o Scrum puro, aí hoje tem um Scrum meio que modificado pela empresa,
O que muita gente está usando, que aqui também acontece, é Scrum com Kanban, porque tem esse negócio o Scrum é bom para você definir o roadmap, né? Você fala assim, nesse sprint eu quero fazer isso, quero ter isso pronto no final. E aí você sabe da onde você saiu, onde você está e onde você quer chegar. Então, para você definir um roadmap até longo, né? Então, eu vou precisar de, 4 sprints para ter o projeto do jeito que eu quero. E aí você quebra isso no meio e é ótimo. Só que daí chega demandas que você não esperava no meio, né? Deu um bug nisso, em produção preciso corrigir, sei lá. E aí o Scrum é ruim para isso, aí entra o Kanban. Aí o Kanban é melhor, tipo, tem um Scrum aqui com essas demandas e aí agora estou pegando esse bug para resolver, estou pegando essa coisa para fazer. Isso aqui usa, muita gente fora já viu usando também. Os times são pequenos, você tem times assim de 4 a 6 desenvolvedores por produto, mais um PO. E aí, tipo, as demandas, o roadmap é meio que feito conjuntamente, assim. Então, acho que basicamente é isso que eu me lembre para falar. A gente falou do Kanban, só para dar uma dica, quem usa Bitbucket para pôr o seu repositório lá, tem o Bitbucket Cards, que é tipo da própria empresa que fez o Bitbucket. E aí é como se você tivesse as issues do seu repositório, só que em forma de Kanban. Então, Trello, esses todos o Gira, a galera fazia com post-it, hoje faz eletrônico para não gastar post-it, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Antes você chegava na empresa de desenvolvimento, tinha lá um monte de post-itzinho de cor diferente. Só que o legal é quando você comita alguma coisa, você pode citar o número da issue, né? Aí ele move automático. Ele move automático. Então isso é uma vantagem. Isso é legal. E tem outros, né? Tem o Gira, que é bem conhecido também. É horrível, feio. Enfim, não conheço. Waffle. Ferramenta não falta, né? Que mais? Mais alguma? Como é que a gente está de tempo aí? Encerramos? Talvez uma metodologia para você trabalhar sozinho, eu uso o GTD, né, que funciona para mim. É praticamente o que ele falou, isso é de tarefas. O que vem na cabeça que tem que fazer, você vai anotando. Depois chega no final do dia, ou no início do dia, você pega tudo aquilo que você anotou. Nunca deixa nada na cabeça. Nunca, tem que pagar aquela conta, não sei o que. Não tem que fazer depois daquele negócio. Tem aquele código que está dando pau que eu tenho que arrumar. Tudo isso você vai anotando, tira tudo da sua cabeça. Chega depois, você processa tudo isso, divide em tarefas que você vai fazer tal dia. O GTD, eu acho, para você estar trabalhando sozinho, eu acho que o GTD é o melhor. Que é bem simples. Oi? Legal. Porque é bem simples, é só anotar, tarefa simples, não tem nada de ferramenta maluca nem nada. Qualquer bloco de nota que você faz. Tranquilo? Pessoal, acho que deu uma esquentada depois do painel, né? O pessoal começou a falar mais, tá legal. É muito bom ficar com vocês, brincar com vocês. A gente tem que encerrar, né? Estamos já só... vamos fazer um sorteio. Quero só agradecer vocês por terem vindo, ter passado o dia aí, tipo, sábado, né? Tem família, tudo. Vocês já não convivem muito com a família que fica lá na frente do computador, a gente sabe. Mas aí chega no sábado ainda, vai para o evento. Então agradecer vocês por terem vindo, por terem participado. Agradecer o pessoal. Esse é o primeiro evento de PHP da história que a gente tem conhecimento, que é transmitido por um programador PHP, que é o Ricardo lá, que estava super empolgado. Estava super empolgado com o evento. Agradecer não só o pessoal do PHP-SP, que está com a gente aqui na organização, mas o pessoal da Local Web também, o pessoal da microinformática que cuidou aí da transmissão de tudo, o André, o Denilson, não sei se está aí ainda, Denilson já foi? Está lá fora, mas enfim, Denilson que chegou aqui às 8 horas da manhã, o Carlão de eventos, o pessoal que chegou aqui às 8 horas da manhã para deixar tudo pronto, o pessoal do marketing pronto também. Enfim, todo mundo. A gente vai pedir para vocês segurarem só mais um pouquinho, a gente vai passar uma ficha de avaliação para saber o que vocês acharam. Vai sortear uma camisetinha ainda. No final, eu vou deixar, acho que a gente pode